Olá, irmãos, tudo bom? A paz do Senhor. Espero que todos estejam bem. Aqui quem está falando é Arthur. E hoje nós vamos continuar a leitura bíblica de onde nós paramos da última vez. Mas antes disso, vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, agradecemos a Deus por mais gente de vida que você nos dá. Senhor, agradecemos, Senhor, pela tua paz, pela tua bênção, por tudo que tem feito em nossas vidas. Agora vem pedir que o Senhor nos abençoe com o Santo Espírito para que nós possamos entender tudo que está escrito aqui no teu santo livro. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Mateus 21. Jesus entra em Jerusalém. Quando Jesus e seus discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os dois e tragam desamarrem os dois e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles, assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito: diga ao povo de Jerusalém, agora o seu rei está chegando, ele é humilde e está montado num jumento, e num jumentinho filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram o jumento e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles, e Jesus os montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão, e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada, e o povo perguntava: quem é ele? E a multidão respondia: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Só um instante, estava conferindo. Jesus entra no templo. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras do que vendiam pombas. E ele lhes disse: nas escrituras sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo, ele os curava. Os chefes sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia, ouviram as crianças gritando no pátio do templo: Hosana, filho de Davi. Eles disseram a Jesus: você está ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus respondeu: claro que sim. Será que vocês nunca leram a passagem das Escrituras Sagradas que diz: Deus ensinou as criancinhas a oferecerem um louvor perfeito? Então Jesus os deixou, saiu da cidade e foi para o povoado de Betânia, e ali passou a noite ali. Jesus é a figueira. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. Na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso e ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e se jogue no mar. E isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. A autoridade de Jesus. Jesus chegou ao templo e, quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, nós temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Eu também não lhes digo, né? Ou não digo com que autoridade faça essas coisas, disse Jesus. Os 2 filhos. Jesus continuou: e o que é o que vocês acham disso? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse: sim, senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. Eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade.
Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês, pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Os lavradores maus. Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez. Os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Eles agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros, e esses lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus perguntou: vocês não leram o que as escrituras sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra mais importante de todas, e isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Bem, basicamente essa é a leitura bíblica. Espero que vocês tenham gostado. E vamos encerrar agora com a oração. Senhor Jesus, agradeço, meu Deus, por mais de vida que você nos dá. Senhor, agradecemos, Senhor, por termos lido tua palavra até o presente momento e não sermos perseguidos por lê-la, Senhor. Isso que te peço, Senhor, por não sermos perseguidos por ela, Senhor. Perdão. E peço, Senhor, que o Senhor abençoe todos que estão ouvindo essa mensagem. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Até mais, irmãos.